Profundidade. Diga comigo, profundidade. Profundidade. Ezequiel capítulo 47, esse texto é um tanto quanto conhecido, mas nem todos talvez tenham já meditado nele. Ezequiel 47, um texto do profeta, ali em comunhão com o Espírito, em comunhão com Deus, e ele é visitado por um homem que é exatamente o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus, né? Ele é visitado por um homem, e a Bíblia diz assim no versículo 1, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo. Então ele me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Provavelmente sua cabeça já está assim, né? Lado sul, lado norte, lado oeste, lado leste, me levou para o leste, me levou para o norte, me jogou no sul, né? Mas preste atenção, Deus está fazendo um movimento, Deus está pegando o profeta e colocando ele para ver algo que ele precisava enxergar, para trazer para o coração dele entendimento sobre não só o que Deus estava fazendo, mas mais ainda sobre o que Deus queria fazer. Diga assim comigo, há movimentos de Deus na minha vida, e esses movimentos têm um propósito. Deus está movimentando o profeta para enxergar além, e agora diz assim, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ele ia, mediu 500 metros, levou-me pela água, que batia no tornozelo. Vamos repetir isso? Que batia no tornozelo. Mais uma vez, que batia no tornozelo. Amém? Batia no tornozelo. Esse era um primeiro nível. Qual é esse nível, pastor? Preste atenção. Ele está vendo uma água que bate no seu tornozelo. Nós estamos falando de uma água no nível raso, no nível da baixíssima profundidade, no nível da superficialidade. Sabe, é uma água onde só dava para molhar os pés, no máximo isso. É uma água que no máximo bebês conseguiriam nadar, entre aspas. É uma água que um adulto, ele entra e não vai ficar satisfeito. Nem mesmo um adulto que não sabe nadar tão bem, ele não vai ficar satisfeito com uma água só no tornozelo, não. Sabe, essa é a água que ele está vendo. Fala de um nível superficial, de um nível onde não há nenhum tipo de profundidade. Continuando a história, o homem então pediu para andar mais 500 metros, e me levou até um outro nível da água. Essa batia na cintura, diga comigo, batia na cintura. Agora ele anda mais 500 metros, e agora esse nível da água já está um pouco mais profundo, né? Ele já está num nível, talvez, onde se exigiria dele certo padrão, porque no raso não tem muito padrão, no raso qualquer posição não tem tanto risco, não te permite afogar, não te permite, viver também aquele momento com intensidade, mas agora ele está na cintura. Aqui já se exigiria algum nível de obediência. Aqui a profundidade está crescendo. Alguém que vai nesse nível já precisa aprender a ficar mais atento, precisa aprender a obedecer, mas também já vai começar a ter alguma água sobre a sua vida. Agora sim já começa a ter alguma satisfação, porque essas águas, elas já estão mais profundas um pouco. Amém? Está comigo aí? Continue acompanhando comigo. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água, que agora chegava no... Pode continuar? Chegava no joelho, tá certo? Eu pulei? Eu pulei o joelho, né? Pulei o joelho. Desculpa, gente, é verdade. Aquela água estava no joelho, eu inverti a ordem, me desculpe. E agora ela estava nas cinturas, vamos seguir aqui assim, não tem problema. Mediu mais 500 metros, obrigado, me desculpem. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E ela era tão profunda que só podia ser atravessada a nado. Era um rio que não se podia atravessar mais andando. E ele perguntou: filho do homem, você está vendo isso? Você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio.
Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Por enquanto, somente nós vamos ler até aí. Por enquanto, nós vamos ler até aí. Sabe de uma coisa? Essa visão, esse movimento de Deus, está querendo levar o profeta a águas mais profundas. Eu acredito que Deus quer te levar à profundidade. Quem já veio nessa conferência sabe disso. Quem já veio nessa conferência disse sim para essa profundidade. Quem veio nessa conferência já está de frente para ela, já está decidido por ela. Mas certamente o Senhor quer que cada um de nós decidamos hoje de manhã, decidamos hoje à noite, decidamos nesse domingo 23, a avançarmos rumo a um nível maior de profundidade com Deus, amém? Eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas é fato que agora ele chega num lugar onde está tudo mais profundo, e ele começa a ver árvores, ele começa a ver um outro tipo de ambiente, uma outra atmosfera, um outro nível de frutos, e agora ele está falando um pouco sobre isso, a partir do versículo 9, acompanhe comigo aí, nós lemos até o 7, agora eu quero ler com você o 9, olha o que diz: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixe, porque essa água flui para lá, ela saneia aquela água salgada, algumas versões dizem, ela tira a água suja, e ela traz uma água limpa, de modo que aonde o rio flui, tudo viverá. Agora vai para o versículo 12 comigo, diz assim: árvores frutíferas, quem quer frutificar muito na sua vida aí? O lugar da frutificação é na profundidade, o lugar da sua melhor frutificação não é no raso, não é no nível talvez que você chegou, mas no nível que você está para avançar, no nível que você está para alcançar, é logo ali. Olha, árvores frutíferas de toda espécie crescerão nas margens do rio, suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão, todo mês, diga comigo, todo mês, toda a temporada produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas, os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas serão como um remédio, louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Preste atenção, esse texto ele é muito claro sobre esse nível que Deus quer te levar, mas quem quer ir mais fundo, quem quer profundidade, precisa entender algumas coisas, e eu quero te falar um pouquinho sobre esse caminho da profundidade. Semana passada, pela graça de Deus, eu ministrei sobre o caminho da proximidade, como você pode se aproximar do Pai, como você pode se reaproximar do Pai. Se você não pôde estar aqui semana passada, eu desafio você a olhar essa mensagem no YouTube, porque certamente ela vai desafiar você a estar mais próximo de Deus, desafiar você a estar mais perto de Deus, desafiar você a se conectar ou se reconectar com Deus, amém? Está comigo aí? Então, pela graça de Deus, você pode receber essa palavra indo lá no nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreva lá. Nós também estamos precisando de mais inscritos. Aproveitar um minuto aqui para fazer essa propaganda. É importante para a nossa parte institucional também você se inscrever lá, né? Nessa pequena gota de lealdade à igreja, você se inscreve, porque faz diferença, né? Muitas pessoas veem os vídeos, mas não se inscrevem, não é? Então você pode se inscrever, que isso faz alguma diferença para a nossa equipe de mídia e de promoção social, de redes sociais, amém, amém, amém? Mas de que forma isso talvez acontece na minha vida? De que forma um cristão pode caminhar até águas mais profundas? De que forma eu e você podemos experimentar mais a profundidade? Nós recebemos tantas palavras, tantas verdades, tantas experiências nessa conferência, e isso daí, com certeza, foi um poderoso instrumento de Deus para a vida de quem estava aqui. Mas eu quero estender essa palavra rapidamente ao seu coração. Quem aqui gostaria, e eu queria que você fosse bem sincero com você mesmo, inclusive você pode levantar as suas mãos bem assim, mais discretamente, porque eu quero que você fale isso para você. Quem aqui realmente gostaria de ir mais, num nível mais de profundidade com Deus? A primeira coisa que você precisa para caminhar para esse nível, a primeira coisa que eu e você precisamos para caminhar para esse nível, eu creio que seja desejar isso, tá? Você e eu precisamos de um desejo santo por esse momento, de um desejo santo por isso. Pode colocar o primeiro ponto, vocês vão me ajudando a acompanhar aqui.
Isso, obrigado. Deseje ardentemente a profundidade. Primeira coisa é você desejar, é querer. Sabe de uma coisa? Deus não vai fazer na sua vida aquilo que Ele não quer. Nós vimos aqui na conferência que aquele texto, eu acredito nisso, claro, aquele texto que fala quando o Senhor bate a porta, está falando para a igreja, está falando para nós. O Senhor bate a porta do coração, Ele está querendo dar esse passo com você. Você vê que esse homem, ele é pego pelas mãos, ele não é empurrado, ele não é jogado, ele é convidado. Há um caminhar junto com ele. Sabe, Deus não estava exigindo, Deus não está exigindo a sua profundidade, Deus não está exigindo o seu crescimento, Deus não está exigindo o nosso avanço, mas Deus, certamente pelo Espírito Santo, Ele move o seu coração, Ele faz movimentos no seu coração, para você enxergar que existem níveis mais profundos, para você enxergar que existem frutos melhores, frutos maiores, para você enxergar um pouco daquilo que Deus está a fazer na sua vida. E agora, o Espírito Santo trabalha no seu coração, Ele vai trabalhar no seu coração nos cultos, nas células, Ele vai trabalhar no seu coração quando você se contactar, ou tiver contato com alguém que está num nível mais profundo. Ele vai mexer com você, Ele vai movimentar você, Ele vai fazer você enxergar, Ele vai fazer você talvez em alguns momentos se arrepender de não ter dado passos que você poderia ter dado. É assim que o Espírito Santo faz. A primeira coisa que você e eu precisamos para caminhar para um nível de profundidade é desejar isso. Ardentemente desejar a profundidade, é querer, é pedir para Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: bem-aventurado são aqueles que têm fome, são aqueles que têm sede de justiça, e eles serão assim satisfeitos. Sabe, todo aquele que tem fome e sede de Deus, todo aquele que tem fome e sede de avançar, é respondido por Deus assim, porque Deus ama ver essa sede do seu coração, essa fome do seu coração. Em outras palavras, Ele está dizendo: felizes, abençoados, aqueles que desejam, aqueles que querem, eles vão ser recompensados, eles vão ser respondidos. Aleluia, amém? Sabe quando Deus está falando sobre os melhores frutos da terra? Em Isaías no capítulo 1 é tão incrível, versículo 19, Deus está profetizando sobre o seu povo. Ele mostra a terra, Ele dá a visão, Ele faz movimentos no povo, mas de repente Ele fala assim: se vocês quiserem e me ouvirem, se vocês tiverem disposição, se vocês tiverem desejo, se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor fruto da terra. Se vocês quiserem. Algumas pessoas não querem a profundidade, algumas pessoas não têm revelação da profundidade, algumas pessoas não querem por várias razões, talvez por medo, talvez por um amor muito grande à sua própria vida, talvez porque eventualmente num nível de profundidade nem todos estarão lá, e é verdade, porque no raso qualquer um fica, no raso até o profundo, o que sabe nadar fica também, mas nas profundezas nem todos estão lá. Talvez alguns não queiram ir nesse lugar, por traumas do passado, tentaram ir, se afogaram, engoliram um pouco de água, foi difícil, teve desafios, pode ser o seu caso, mas eu tenho certeza que Deus quer você nesse lugar, mas você precisa querer, sabe, basta você chegar e falar: Deus, eu quero ir num nível mais profundo, eu quero estar mais próximo, eu quero ter revelação desse nível, sabe, a palavra de Deus diz, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, esse texto é muito conhecido, mas diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração. Tem um texto que tem uma versão que diz assim: como criancinhas no colo da sua mãe, desejem ardentemente o leite puro que dali sai. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Aqui não é a salvação no sentido da sua salvação em Cristo Jesus, aqui é para que vocês cresçam até o dia da salvação, para que vocês cresçam com alma restaurada, com caráter restaurado, com uma vida íntima com o Pai, é isso que está dizendo. E vocês vão provar, olha só o versículo seguinte, fala assim: e aí sim vocês vão provar que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele,
a pedra viva, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus para ser preciosa para Ele, vocês estão também sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ele se aproximará. Meu irmão, se você ler Salmos, eu poderia citar muitos. Salmo 63, Salmo 42, Salmo 40. Sabe, muitos salmos eles dizem, o salmista dizia, os salmos, através dos salmistas dizia assim: olha, a minha alma tem sede de Deus. Sabe, assim como a corça anseia por águas, eu anseio pelo Senhor. Diga assim: desejo. Deseja ardentemente. Sabe, o primeiro passo para caminhar em uma profundidade é desejar, é querer, é pedir para Deus para te livrar do nível raso, se você já esteve nele. Sabe, o nível raso é para uma passagem e não para ficar lá. O nível raso é natural para todos que começam, é natural para os bebês, é natural para as crianças, é natural para quem está chegando, mas não é natural para todos. Não é natural ficar lá anos e anos. Deus te quer num novo nível, amém? A profundidade vem quando a nossa alma clama por não viver mais no raso. Quando a gente olha para Deus e a gente diz bem alto assim: eu quero profundidade, eu te quero de verdade. Deus vai honrar essa fome no seu coração, amém? Segundo passo para uma caminhada até a profundidade. Segundo passo nesse caminho até a profundidade é eu e você aprendermos mergulhar fundo na palavra de Deus. Pelo menos 7, 8 mensagens no ano tem um ponto como esse. Em qualquer palavra nós podemos ter um ponto da palavra. Coisa mais interessante, uma vez meu pai me disse isso e eu nunca me esqueci disso. Ele falou assim: filho, em qualquer palavra que você pregar, você consegue ter Jesus Cristo dentro dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, em qualquer palavra que você pregar, você consegue ter um ponto de amor à palavra de Deus. Olha que interessante. E eu estava refletindo, pensando, como que eu posso atingir a profundidade sem a palavra? Como que eu posso ter uma vida profunda de palavra rasa? Não tem como. A palavra de Deus, ela é Deus falando. Ir fundo na palavra, meus irmãos, é ir fundo no relacionamento com Deus. E o nível do nosso relacionamento com Deus deve ser muito observado, se eu quero ter um nível de profundidade. Salmo 119 é incrível, porque fala desse amor à palavra. E eu não estou falando só para você amar, eu não estou falando de um sentimento, eu também não estou falando de um respeito à palavra de Deus. Eu creio que 99% dos cristãos têm respeito à palavra de Deus. Estou falando de algo mais. Salmo 119, no versículo 18, diz assim: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa enxergar as maravilhas da Tua palavra. Abre os meus olhos, para que eu possa ver a profundidade dela. Senhor, fala comigo, abre a minha mente, abre o meu coração. Eu quero receber do Senhor, através da Tua palavra. Agora, quando Josué estava cheio de promessas de Deus, Deus estava dando para Josué a receita do sucesso. E a receita do sucesso em Deus passa também pela profundidade. E Deus está falando com Josué, em Josué capítulo 1, versículo 7, o Senhor vira para Josué, e olha só, a ênfase desse texto não é o sucesso. Ainda que o sucesso, uma vida bem sucedida, seja algo que esse texto fale, não é o mais importante. Olha só, esse texto está falando: Josué, seja forte e corajoso, mas tenha o cuidado de obedecer detalhadamente a palavra. Tenha o cuidado de olhar para ela, tenha o cuidado de se aprofundar nela. Para você ter acesso ao sucesso, para você ter uma vida bem sucedida, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou parafraseando esse texto, você está comigo aí na palavra aqui? Eu estou parafraseando esse texto. Olha, você quer ter sucesso, então não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Agora olha o que ele continua dizendo: portanto, como que você vai fazer isso? Portanto, medite nela dia e
noite. Para quê? Qual é o propósito? Por que eu vou meditar na palavra? Para me tornar um teólogo? Para eu saber um monte de texto só de cor? Para eu apenas ter algum entendimento literal? Não, não é só isso. Ele está dizendo, você precisa meditar nela dia e noite, para que os caminhos de vocês, para que o seu caminho prospere, para que você seja bem sucedido em tudo que fizer. Sabe, o caminho da profundidade passa por mergulharmos mais fundo na palavra, passa por esse caminho, é inevitável. Nós vivemos uma geração que só lê, o tema da reportagem, que só lê o título, que só lê lá o filho pródigo, mas não leu a história do filho pródigo. Sabe, quando a gente fala de profundidade na palavra, não é sobre pegar um versículozinho na caixinha da promessa, levantar e ficar repetindo o dia inteiro. Isso pode te ajudar de alguma forma, mas não vai trazer profundidade. A profundidade na palavra vem pela meditação diária. Meditação diária, pastor, o que é isso? É isso mesmo. Meditar vai além de ler. Preste atenção, não tem como meditar sem ler, mas tem como ler sem meditar. Meditar é o seguinte, você vai para a palavra, porque o meditar é o nível mais profundo. Você vai para a palavra e você torna aquela palavra mais próxima. Como? Primeiro, talvez você vai ler devagar, ler pausadamente. Você não vai fazer da leitura uma coisa de velocidade que você tem que ler, e depois não sabe o que leu. A meditação, você pode grifar os textos que mais se destacou ao seu coração. A meditação, você pode repetir. Depois você pode ir para o seu tempo a sós com Deus e orar o texto. Orar o texto. Você pode declarar o texto. Ah, mas não é aplicável a você, é aplicável a quem? Aos seus filhos, a essa nação brasileira que precisa tanto das nossas orações e da declaração da palavra de Deus. Então você ora pelo Brasil, você ora pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelo seu professor, pelo seu pai, pela sua mãe, você ora pelos seus filhos. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque meditar é quando você replica essa palavra dentro do seu coração, é quando você concentra, quando você gera algum foco nela, e quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais ela mergulha dentro de você. Quanto mais profunda a palavra, mais ela é profunda em você. A profundidade na palavra, ela é necessária para quem quer ter uma vida de profundidade com Deus. Ela é mais do que necessária. Sabe, não existe profundidade com Jesus com a Bíblia fechada. Não existe profundidade com Deus com a Bíblia fechada. Bíblia fechada é uma vida rasa. Se você quiser ter uma vida profunda, sua Bíblia precisa estar aberta. E não é aberta no Salmo 91, na estante da sua casa, onde o pastor chega para uma visita e passa o dedo assim e fala misericórdia. Você sabe da história. Você sabe da história. O pastor fez uma visita na casa da Dona Marinha. E ele falou, Dona Marinha, ô Dona Marinha. Dona Marinha, aí ela pegou a Bíblia para ele, ele quis uma Bíblia. Aí ela pegou uma Bíblia para ele, ele leu a Bíblia e tal. E foi embora. Leu a Bíblia e foi embora. Passou um ano, ele tinha lido a Bíblia e ele marcou a Bíblia lá no texto que ele leu, marcou lá a Bíblia. Passou um ano, ele volta na casa dela e ela fala assim, pastor, você pode ler a Bíblia de novo? Eu lembro quando você veio aqui um ano atrás e leu, você pode ler. Aí ele fala assim, por que, Marinha? Eu queria que você lesse dessa vez. Ela falou assim, porque eu perdi meu óculos, pastor. Ah, é? Quando? Tem um ano. Aí tá bom, então eu vou ler, pega a Bíblia. Quando ele abre a Bíblia, lá onde ele leu ano passado, estava o óculos dela lá no meio. Quantos entenderam? É uma história que tem várias histórias contadas. Eu contei do meu jeito. Portanto, abre a sua Bíblia diariamente. Mergulhe nessas águas. Sabe, meu irmão, uma outra coisa importante aqui, preste atenção, se você quer profundidade, você não pode ficar lendo textos soltos. Você precisa começar a entender os textos por completo. Por completo. É igual aquele menino apaixonado, que mandou um texto solto para sua namorada. E aí ele mandou Cantares, capítulo 9, se não me engano, versículo 1, e fala assim, às éguas dos carros de Faraó eu te comparo, minha querida.
E ela terminou o namoro com ele. Que é texto fora de contexto. Mas sabe de uma coisa? As éguas dos carros de Faraó pode não ser o seu alvo de comparação, mas elas eram as éguas mais bonitas da história, mais assim bem cuidadas. Então poeticamente é um elogio. Quantos estão entendendo? Se você não souber o contexto, você vai falar: esse cara está me chamando de égua, vagabundo. Mas na verdade o menino estava dizendo o tanto que ela era bonita para ele. Não é verdade? Quantos estão entendendo? Então, cuidado, porque se você ficar lendo só o texto, pode não ser a melhor coisa. Nesse contexto ainda que eu quero dizer alguns destaques. Sabe, a Bíblia, ela é um plano de alimentação. Eu já falei isso aqui alguma vez, mas é como quando você vai num restaurante top, daqueles Master Chefs, né? Quando você vai num restaurante daqueles top, que não tem prato de 2 dígitos. Já foi num? Eu fui num restaurante uma vez com um diretor, e aí a gente tinha uma etiqueta na empresa que eu trabalhava. A etiqueta era o seguinte: quem vai pagar o almoço sempre pede antes, porque você nunca pede um prato mais caro do que o cara que está pagando. É uma etiqueta, não estou falando que você tem que fazer isso não, principalmente diante do seu noivo, né? Aí você pede o mais caro para testar ele. Mas assim, numa etiqueta de negócios, você espera o pagador da conta pedir. Se ele pedir, né, a lagosta, você pode pedir qualquer prato. Mas se ele pedir o filé de frango com purê de batata, você só pode pedir o filé de frango com purê de batata. Quantos estão entendendo? E eu lembro que eu fui nesse restaurante, né? E eu estava doido para pedir um prato lá que eu já tinha dado uma namorada. Mas eu lembro que esse chefe meu, ele pediu uma salada. E eu falei: meu Deus, ele pediu só uma salada. Ele pediu uma salada, não é possível, eu vim nesse restaurante. Aí o garçom veio e falei: uma salada também. E eu comi aquela salada, eu dei umas beliscadinhas nos pão que tinha de entrada, comi pão com manteiga, aí ele virava para o lado, eu passava manteiga e comia o pão. Eu falei: eu vou sair daqui com fome. Aí quando acabou de comer a salada, ele virou para mim e falou assim: vamos pedir o prato agora? Eu falei: ah! A salada era só a entrada, mas era uma mega salada. Mas sabe de uma coisa, por que eu estou contando isso? Quando você vai num restaurante desses de Master Chef, você está comendo um prato lá, que pode ser muito bem elaborado, tudo você está comendo, e o prato normalmente vai ter um nome assim, do tipo assim, um nome chique, mas do tipo assim, macarrão com carne, um exemplo. Mas ali tem muitas outras coisas que você não sabe. O que fez aquele prato ter o efeito do chefe, não é o macarrão e a carne, porque senão você fazia na sua casa. É o tempero, é o que você não vê, é o que está somando aquele prato todo. O que faz de um prato de comida ser tão delicioso é a completude dos ingredientes. Está entendendo? Sim ou não? Agora, você não vai chegar na sua casa e comer um prato de alecrim, e comer um prato de orégano. Você não vai ou não vai? Não vai. Você não vai chegar na sua casa e esses dias eu comi um prato, elogiei a pessoa e ela falou assim: o segredo é a páprica. Páprica, aí eu fiz o prato, só que eu coloquei páprica doce e era outra. Deu tudo errado, meu prato ficou esquisito, porque até num tipo de tempero tem várias vertentes. Mas sabe de uma coisa? Você não vai chegar em casa e comer páprica. Fala assim: eu quero um prato de páprica. Não tem como. Como vocês estão entendendo? Mas sabe por quê? Na Bíblia é assim: se você quiser comer os melhores pratos das Escrituras, você não pode selecionar alguns alimentos. Você tem que querer a palavra inteira, a palavra toda. Tem pessoas que mantêm sua vida com Jesus rasa, tem pessoas que mantêm o seu evangelho no nível raso, tem pessoas que não dão passos à profundidade, porque estão selecionando a palavra que comem, selecionam as palavras. Eu conheci um amigo esses dias, eu conheci uma pessoa esses dias que tornou meu amigo, e eu percebi o tanto que ele é raso nas Escrituras. E esses dias ele falou para mim assim, que ele gosta toda semana de ler um salmo. E eu perguntei para ele se ele já leu outros textos da Bíblia. Ele falou assim: só Provérbios e Salmos, porque lá tem tudo que eu preciso para os meus negócios e para a minha alegria no dia. Está vendo? Ele não é por mal, mas ele não vai conseguir ser profundo. Nada contra os salmos são maravilhosos, nada contra Provérbios, mas ele selecionou. Nós não podemos selecionar. Diga comigo assim: toda a Escritura, diga comigo, toda a Escritura é inspirada por Deus.
é útil para o meu ensino, para a minha correção, para a minha repreensão e para a minha instrução em Cristo Jesus. Você leu 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Você leu não, você repetiu. 2 Timóteo 3,16. Paulo está falando para Timóteo o seguinte: Timóteo, porque Timóteo estava numa cultura helenista. Paulo estava falando para ele: Timóteo, toma cuidado. A escritura não pode ser parcial, ela não pode ser seletiva, ela tem que ser toda, para que tenha o prato completo, correto, do grande Masterchef, o nosso Pai, tem que ser toda a escritura. Aí ele fala, toda a escritura, olha aí, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, olha só o que ele está falando, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por isso que pessoas rasas não estão preparadas para toda boa obra, às vezes só para uma coisinha ou outra, porque falta profundidade, amém? Louvado seja Deus. Então diga comigo assim: primeiro, desejar. Segundo, mergulhar na palavra, mergulhar fundo na palavra, amém? Terceiro, não confunda com o segundo, mas em Marcos no capítulo 4, eu não vou ler, mas Marcos capítulo 4, até o versículo 9, no 1 ao 9, Jesus conta uma parábola, muitos de vocês conhecem. Jesus conta uma parábola e ele fala, olha, um semeador saiu a semear. Ele saiu lançando sementes. E ele lança sementes sobre 4 tipos de solo. E ele vai falando que um solo era rochoso, o outro era espinhoso, o outro solo era raso, e o outro solo era profundo. Era um solo adequado. Ele está lançando uma semente. Aí Jesus explica essa parábola no versículo 15. Olha o que diz aí em Marcos 4,15. Jesus está explicando essa parábola que eu resumi para você. Aí olha como Jesus explica. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Mas logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra que lhes foi semeada. Então Deus está semeando e o diabo está roubando. Deus semeia, o diabo rouba. Deus semeia, o diabo rouba. E aí tem gente que fala, a culpa é do diabo, até porque a Bíblia diz que ele é ladrão, que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus não está culpando o diabo. Jesus não responsabiliza o diabo, entenda, nesse caso. Aí ele diz, outras pessoas, continue comigo aí, outras pessoas, como a semente lançada num terreno pedregoso, elas ouvem a palavra, recebem com alegria, mas como não tem o quê? Profundidade, está aí ou não? Como não tem raiz, como não aprofundou, como essas pessoas não têm essa disposição de aprofundar no que receberam, essa palavra fica por pouco tempo. Porque chega uma hora, vem pressão, vem calúnia, vem perseguição, vem críticas, vem tribulações, vem perseguições, vem confrontos externos, e a pessoa acaba abandonando. Jesus que está dizendo, eu só estou refalando. Outras pessoas ainda são como aquela semente, são como a semente lançada entre os espinhos. Elas ouvem a palavra, mas quando se dão diante das preocupações dessa vida, aqui é mais ou menos o que é mais legítimo, aqui está falando das coisas que tiram a nossa atenção, que tiram o lugar da palavra de superioridade no nosso coração. Aí ele fala, o engano das riquezas, o desejo por outras coisas que acabam sufocando a palavra e tornando-a infrutífera. Agora ele diz sobre a quarta pessoa, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e 100 por 1. Qual pessoa você quer ser? Qual pessoa você deseja ser? Quantos querem 30, 60 e 100 por 1?
Sabe de uma coisa? Ele está dizendo que cada pessoa, porque o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o que mudou foi o solo. Isso para quem é mais experiente na fé já sabe, de cor salteado, mas você também precisa saber, se você ainda não sabia. Está falando do solo. O solo é o nosso coração. Então a terceira coisa que uma pessoa que quer caminhar para a profundidade precisa, a terceira coisa, e aí não confunda com a primeira, é que a pessoa precisa ouvir a mensagem com humildade. Precisa aprender a ouvir a mensagem com humildade. Receber a palavra com humildade, com entrega. Sabe, receber a palavra com esse coração aberto. Sabe o que acontece? No Novo Testamento, guarde isso. No Novo Testamento, olha só o que diz aí em Marcos, nessa mesma parábola. Marcos capítulo 4, versículo 3, diz assim: o semeador saiu a semear. Ok, mas antes de começar a parábola, Jesus disse o quê? O que ele falou? Escutem, ouçam. Ei, ouçam. Agora olha só, ainda na parábola, no versículo 9, Jesus acrescenta: aquele que tem ouvidos para ouvir, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Parece que, você acha que Jesus, desculpa falar, mas vocês acham que Jesus desculpa o termo, mas vocês acham que Jesus é burro? Claro que não. Jesus está dizendo que tem gente que tem ouvido, mas não para ouvir a palavra. Que tem gente que tem ouvido físico, mas não no coração. O que Jesus está falando é que tem gente que tem ouvidos para ouvir a palavra, mas não tem humildade para recebê-la. Não tem vulnerabilidade, tem resistência, tem seletividade. Os dias que nós vivemos, gente, isso já foi profetizado. Serão dias onde as pessoas terão aparência de piedade. Elas têm um discurso que ouve. Elas põem um texto na rede social. Elas às vezes até falam sobre o texto, mas o seu coração não é vulnerável a toda a palavra, ele é seletista. O seu coração não é humilde para obedecer a palavra, ou ele só escolhe o que ele quer. Outro dia, um profeta falou uma palavra fortíssima com o homem, fortíssima. Falou 4 coisas, pá. E eu já encontrei essa pessoa 3 vezes. E todas as vezes ele repete a palavra que o profeta deu, só na última parte. E isso me chamou a atenção. E esses dias aconteceu isso com uma outra pessoa. Eu e a Dani conversando e a gente percebeu. Sabe, às vezes a gente faz isso com as palavras proféticas sobre nós. A palavra profética, a revelação de alguém, às vezes a palavra revelar, a profecia mesmo, a revelação da palavra que o Senhor traz para você através de um dom espiritual de alguém, é o seguinte, um exemplo: acerte isso na sua vida, cuide melhor disso, porque eu vejo tantos frutos em você. Aí a gente só guarda aquilo, porque eu vejo tantos frutos em mim, mas a gente esquece que a palavra, ela está corrigindo, ela está divertindo, e ela está encorajando. Quantos estão entendendo? Essas coisas não são desconectadas, nunca são desconectadas. Mas Jesus sempre diz no Novo Testamento: aquele que tem ouvido para ouvir, ouçam. No versículo 23 diz de novo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fala isso no Novo Testamento. O livro a revelação de Apocalipse é cheia de: se tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por quê? Porque tem gente que tem ouvido, mas não está ouvindo. Então, sabe de uma coisa? Nós precisamos cuidar para ter essa humildade, porque é ela que gera profundidade. É quando os nossos ouvidos têm disposição para ouvir a mensagem da palavra, que traz fé para o nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem pela palavra. É algo mais, é algo que tem a ver com o nosso coração, com a postura da nossa vida. É algo que
faz de você não só ouvir a palavra num domingo, mas absorver, querer praticar na segunda-feira. E essa é a grande diferença desse texto. Era a grande diferença das pessoas desse texto, não era a semente, mas era o coração. A pessoa que ficou com a palavra foi a que frutificou. As águas rasas não têm tantos frutos, as águas nos joelhos, as águas na cintura, não é mostrado nada para Ezequiel, mas quando ele está nas águas profundas, lá é um lugar de fruto, lá é um lugar onde tem grandes frutos para a glória de Jesus. E 3 solos aqui mostram as pessoas que não estão conseguindo a profundidade. Então a medida da sua profundidade é a medida da palavra de Deus revelada dentro de você. Vou repetir, a medida da nossa profundidade é a medida da palavra de Deus revelada dentro de nós. Primeiro, a palavra em si, pregada, ensinada, ministrada. Depois, a palavra de profetas na sua vida. Depois, a palavra de líderes pessoal para você. Pessoal. Quantas vezes a palavra de Deus alcançou o meu coração pela boca de líderes que Deus colocou sobre a minha vida. Quantas vezes a palavra de Deus, ela deu significado a partir de algo que veio como um insight. Eu peguei um insight, por algo que Deus usou, um homem de Deus, um pastor, uma pessoa assim que cuidava de mim, que cuida de mim, sabe, vem e mexe, e movimenta, amém? Então um coração ensinável, um espírito quebrantado para receber a palavra de Deus, ele é importante para você receber profundidade, amém? Olha o que diz Tiago 1, versículo 21. Tiago 1, versículo 21 diz assim: livrem-se da impureza moral, da maldade que prevalece, e recebam, e aceitem, humildemente, a palavra implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvar vocês. Sejam então praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ele deu 30, 60 e 100 por um na sua colheita. Aonde tem, preste atenção, o coração que tem aceitação e humildade à palavra de Deus, tem uma colheita esperando logo ali. Profundidade, amém? Quarto, primeiro, deseje isso. Segundo, mergulhe mais fundo na palavra. Terceiro, humildade para receber a palavra. Não confunda o terceiro com o segundo. E quarto, tem mais um que eu queria trazer para o seu coração. Filipenses 3,17. Irmãos, permaneçam unidos segundo o meu exemplo. E observem mais aqueles que estão vivendo num padrão de fé semelhante ao que lhes apresentamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Quarta coisa que é necessário para alguém que caminha para a profundidade: aprender, inclinar o seu coração, né, a ser inspirado por pessoas que estão no nível mais profundo. Pessoas que estão no nível mais profundo. Pessoas que estão no nível mais profundo. Então se inspire nas pessoas que estão no fundo. Sempre tem alguém mais no fundo que você. Sempre. Sempre. Uma vez eu estava numa praia e eu tentei ir o mais fundo que eu pude. A praia não tinha correntezas fortes, nem ondas fortes, porque mar, a água acima do umbigo já é perigosa, né, gente? Mas eu estava tentando me desafiar. E eu me lembro muito bem que eu queria ser o que vai mais fundo. Eu fui nadando e não conseguia. Aí, chegou no momento que tinha algumas boias assim, limitando aquela praia. E eu continuei nadando. E não tinha pé mais, estava profundo, não sei nem quanto. Mas eu estava ali me achando. Como diz o Davi Jardim, né? Ou aliás, como diz o Pedro Vux, né? A pior coisa, o pior sentimento, o pior impacto é quando a gente achava que estava no fundo e descobre que está no raso. Não é verdade?
Mas assim, eu estava até num lugar razoavelmente profundo, mas eu queria mais. E aí, eu me lembro muito bem, que foi tão engraçado, porque tinha um homem que era meu desafio, ele estava mais no fundo, ele nadava assim, ó, na transversal, assim, eu indo para cá, ele nadando assim, lá no fundo, ele não saía do fundo, ele passava nadando, voltava nadando, tal. E eu queria passar ele, aí eu tomei um apito do salva-vida. O salva-vida soltou um apito, ficou balançando o pé de pato, mandando eu voltar, aí eu fiquei olhando para trás, fingindo que não era eu, aí voltei, mas eu fiquei meio indignado, era uma praia assim mais tranquila, eu fiquei meio indignado, porque ele apitou para mim e deixou o outro lá nadando. E aí eu me lembro que eu cheguei para ele com educação, é claro, porque ele era a autoridade da praia, etc, mas eu estava assim, né, meio chateado. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ô salva-vida, por que você mandou eu voltar de lá, sair de lá, e aquele lá está lá, você não está vendo não? Sabe aquele negócio de Pedro e João ali com Jesus? Aí ele falou assim, não, eu estou vendo, mas é porque ele é da nossa equipe, está só treinando. O homem era profissional, gente. Ele era salva-vidas, ele era bombeiro. Ele era profissional, ele estava no profundo. Quantos estão entendendo o que estou falando? Sabe, mas o que eu quero dizer para você, né? Não tem nem tudo a ver com o que eu estou falando, mas tem alguma coisa. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, sempre tem alguém mais no fundo. Sempre tem alguém que está mais capaz do que a gente. E a gente precisa aprender a se inspirar nessas pessoas. O apóstolo Paulo estava falando, vocês precisam se conectar ao meu exemplo e observar mais os padrões de fé que eu deixei no meio de vocês. Porque tem hora que vocês começam a olhar para pessoas que vocês não sabem se elas estão no fundo. Elas têm capa de profundidade, elas têm uniforme de mergulhador, elas têm pé de pato no chão, mas se elas ficarem de pé, você vai ver que elas estão no raso. Você só vai saber a profundidade de uma pessoa à medida que você caminhar perto dela. Então, você não pode julgar de longe, mas quando você vai caminhando perto, você vai vendo, olha, Deus pode falar na minha vida. Então tem alguém que precisa inspirar a sua fé. Quando alguém perde a proximidade com pessoas que inspiram a sua fé, ela perde a oportunidade de se aprofundar na sua própria fé. Sabe, nós precisamos disso com mais frequência e com muito equilíbrio, porque o nosso alvo é Cristo. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não estava falando assim, só me imite, olha para mim. Paulo estava dizendo o seguinte, olha, enquanto eu estou imitando a Cristo, você tem alguém mais perto de você do que Cristo para você ver. Olha que legal. Isso assusta pessoas místicas, porque elas falam assim, alguém mais perto do que Cristo? Gente, é mais fácil você ser inspirado por alguém que está perto de você, que está na sua vida prática, entende? Ele está representando Jesus, ele está tentando imitar Jesus. Por muito tempo, Paulo teve Barnabé que o ajudou, por muito tempo ele foi discipulado, provavelmente Silas o ajudou, tantos homens ajudaram Paulo, ele olhava para eles e falava, eu vou fazer. Olhava e falava, eu vou fazer. Olha Barnabé, você é uma inspiração para mim, você está me ajudando no ministério, você está me explicando como funciona a coisa. Ele viveu isso. Então nós precisamos seguir o padrão de santificação, de dedicação. Nós precisamos ter a cultura de buscar conselhos. Paulo diz, tornem meus imitadores como eu sou de Cristo. E no versículo 2 de 1 Coríntios 11, ele está dizendo assim, eu elogio vocês, porque vocês estão mantendo lembrança de mim em tudo. Vocês se pegaram aos costumes exatamente, diga comigo assim, exatamente, como eu lhes transmiti. Eles não estavam pervertendo o exemplo, eles não estavam colocando algo mais, eles não estavam tirando, eles não estavam pegando Paulo, selecionando Paulo, eles estavam dizendo, olha, meu alvo é Cristo, eu quero ser como o Senhor Jesus. Paulo foi uma inspiração para nós, e nós vamos ficar com tudo que ele foi de inspiração guardado nos nossos corações. Nós vamos imitar os seus passos, nós vamos imitar a sua fé, nós vamos imitar o seu caráter, nós vamos imitar a sua ousadia, nós vamos imitar a sua visão, exatamente como eu lhes transmiti. E essa é uma mensagem um pouco mais profunda para os nossos dias, porque nos nossos dias há um discurso para você imitar quem está distante, quando Deus colocou alguém bem perto de você para ser imitado. Eu não estou falando sobre mim,
Eu estou falando sobre dezenas de pessoas no nosso meio, que vão amadurecendo, que estão liderando a sua célula, que estão com você na sua célula, que supervisionam a sua célula, pessoas que vão amadurecendo na fé, que estão lá dentro da sua célula, às vezes nem são um líder ainda, mas alguém mais profundo, mais maduro, está do seu lado, olha para ele, pede ajuda, olha para ele. Filipenses 3, versículo 15, olha o que ele diz: todos nós que alcançamos a profundidade, eu vou trocar essa palavra só para você entender. Todos nós que alcançamos a profundidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam diferente, também Deus vai lhe esclarecer isso. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, aí ele fala, aquele texto: sigam unidos o meu exemplo. Sigam unidos o meu exemplo. 2 Timóteo 3,10, o último que eu vou usar, tem vários aqui, mas 2 Timóteo 3,10 diz assim: Timóteo, você tem seguido o quê? 2 Timóteo 3,10, você tem seguido, o que está escrito aí? Você tem seguido de perto o meu exemplo. O padrão está perto de você, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E você tem visto até as perseguições e os sofrimentos. Mas de todas essas coisas, o Senhor acabou me livrando. Aleluia. Sabe de uma coisa? Essas pessoas que estão mais profundo que a gente, elas são naturalmente chamadas por Deus para nos ensinar sobre o que é mais profundo. Na prática, eu estou falando de observação, de inspiração, de conviver, de imitar, e principalmente, a coisa mais importante de todas, guarde isso, está aqui, guarde isso, de se aproximar. Se aproxime de pessoas que estão mais no profundo. Se aproxime, que Deus vai usar essas pessoas para aprofundar a sua vida em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?